21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Mello e estamos recebendo agora o Dr. Henri Axelrad, que é professor do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ministrou a palestra de abertura dessa edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental com a temática A Crítica do Ambiente e o Ambiente da Crítica, considerações sobre o caso Samarco. Professor, alegria receber no nosso canal aqui no YouTube. Eu gostaria de indagar inicialmente a exposição que o senhor fez, a temática da sua conferência nessa edição do Planeta Verde. Sim, Fabiano. O que eu achei importante destacar no debate de hoje é o fato de que eventos extremos como esse do desastre da Samarco, eles tendem a abrir espaço para um debate público mais amplo, né? A opinião pública motivada, os grandes órgãos de imprensa têm dificuldade de reduzir, né, o tamanho do impacto, e foi o que aconteceu no final do ano passado com esse evento. Inicialmente já havia uma percepção clara de que não se tratava de um acidente, mas que eram decisões pouco responsáveis que haviam sido tomadas, escolhas de economia de custos, né, numa situação que o preço das commodities vinha caindo, então fazia-se menos manutenção, se escolheu um modelo de barragem que é aquele que é mais arriscado, que é responsável por boa parte dos acidentes com barragens no mundo inteiro, e mostrou também as limitações da ação do Estado, em termos de fiscalização, licenciamento, e isso tudo veio a público. Passados alguns meses, eu acho que a situação vai mudando um pouco, né? Há um certo obscurecimento, a gente já começa a ver investidas do campo empresarial no sentido de subresponsabilizar, né? De reduzir o seu papel, de trazer para si a responsabilidade de julgar quem foi atingido, quem não foi, fazer acordos que diminuem, né, os direitos das populações atingidas, né? E esse caso específico já vem articulado com outras formas de investida contra a própria figura do licenciamento, esforço de desconstrução radical desse instrumento que já permanentemente nós vemos, né, na sociedade brasileira. Então agora a gente já está vendo essa junção entre esses dois movimentos, né, de diminuição da visibilidade do caso Samarco e de crescimento dessa proposta de praticamente anular o licenciamento através de uma proposta de emenda à Constituição que vai praticamente substituir o instrumento do licenciamento pela apresentação de um estudo de impacto ambiental por parte da empresa. Isso é inadmissível, né? Então, toda a conquista no sentido de que o meio ambiente seja desprivatizado, né, que o espaço comum das águas, da atmosfera, passe a ser considerado realmente um bem comum, um espaço compartilhado igualmente, com igualdade de direitos por todos, isso aí vai sendo permanentemente atacado, notadamente em períodos de crise, né? Então, acho que a situação política que o país atravessa hoje, com desemprego e falta de investimentos, abre-se esse espaço para, em nome da promessa do emprego, uma tendência a flexibilizar esses instrumentos, a reduzir a sua incidência, eventualmente até a anulá-los, né? Isso é extremamente grave. Então foi esse o grande mote da minha apresentação, e em particular chamando a atenção para o fato de que o ambiente do debate é fundamental. Você tem que ter ampla liberdade de circulação de ideias, de produção de conhecimento, de acesso à esfera pública, não pode ficar um sistema político nas mãos de uma rede de mídia apenas, que não seja, né, transparente o suficiente, permeável ao debate público e de todas as áreas, notadamente das populações mais despossuídas, né? Então, acho que hoje nós estamos com uma precariedade não só da vitalidade da nossa esfera pública, como também, é preciso reconhecer, já de longa data, uma dinâmica de corrupção, eu diria, da palavra, né? De corrupção da palavra, que é um elemento fundamental para o exercício da política, né? Na crença na palavra, na capacidade que ela exprima, de fato, ideias, né? Que ela exprima as posições efetivamente existentes de grupos sociais ativos que propõem, né, projetos em nome do bem comum e não em nome dos seus interesses específicos, notadamente dos mais
fortes no campo econômico. Né? Então, eu acho que o ambiente da crítica, como eu digo, né, o ambiente do debate é fundamental para que ele seja o mais aberto possível à percepção das populações, notadamente das populações que são mais vitimadas pelos desastres ambientais ou pelas emissões de efluentes ou pela deposição indevida de resíduos. Tudo aquilo que, em nome do progresso, compromete as condições de existência da população, precisa ser trazido à esfera pública, debatido e objeto de providências pelo Estado. Né? Então, a circulação da informação é crucial. E nós vimos aqui, no caso da Samarco, entrevistas foram feitas de moradores que vinham denunciando a possibilidade de ruptura daquela barragem e que não tinham resposta nenhuma, né, por parte da empresa, diz que está tudo tranquilo, etc. Então, essa figura a gente chama o lançador de alerta, né, essa figura sociológica do sujeito que percebe que tem algo errado que vai acontecer, que vai prejudicar muita gente, em nome do interesse comum, né, da construção de uma sociedade mais democrática, ele deve ser convidado, ele não deve ser procurado pela grande mídia, ele deve ser convidado periodicamente para vir dizer assim, qual é o problema que a grande mineradora está produzindo, qual é o problema que, né, os bancos estão produzindo, a despeito dos bancos e das mineradoras financiarem esses órgãos de comunicação. Então, nós temos que construir uma democracia que realmente transforme o espaço de debate, que democratize o espaço de debate, não, ou deixe nas mãos de alguns pequenos grupos privados. Né? Ana, está funcionando aí? Tá, é que deu um probleminha lá, por isso que eu fiz essa manifestação. Eu achei que eu já estava falando demais. Não, em absoluto. Tá. Ok. Posso ir um pouquinho? Professor, no seu relato aqui, evidentemente, que causa uma certa perplexidade para a nossa audiência. Eu acho que todos nós estamos sentindo, como pesquisadores, como profissionais, das mais variadas áreas, como jurista, como geógrafo, como urbanista, o que está acontecendo no que se refere à flexibilização. Por que eu falo perplexidade? Porque o senhor colocou muito bem aqui a ausência de debate, de espaços de debate para essa discussão. E aí eu pergunto ao senhor, quer dizer, como construir esses espaços de debate para que a nossa audiência, aquele que nos acompanha, bem como os profissionais, possam trazer à baila a discussão no cenário, no tabuleiro político desse país, a complexidade, né, as dificuldades e os desafios para a questão ambiental. Essa é a questão, né? Quer dizer, você um país desse tamanho e o número de meios de comunicação e a diversidade muito restrita, né? E há um controle político dessa esfera pública. Eu acho que a internet, evidentemente, abre possibilidades, né? A internet pode ser um instrumento de democratização, mas desde que se invista na construção de instrumentos, de fato, de um jornalismo democratizante, digamos assim. Quer dizer, ela não pode ser deixada absolutamente sem nenhuma forma de reflexão, né? Não pode ser o espaço da manifestação de toda e qualquer... Né? Recentemente eu li na grande imprensa que o ministro da Educação, recém-empossado, recebeu um indivíduo que era conhecido por fazer uma certa apologia do estupro ou por fazer brincadeiras, tratar de uma forma, digamos, sem o devido à gravidade que uma violência como essa tem, né? E recebê-lo em nome do pluralismo. Olha, pluralismo não é isso. O pluralismo é receber toda e qualquer posição, inclusive, né, em posições que impliquem na violência sobre a mulher, no fascismo, na restrição à liberdade de pensamento. Isso aí não deve fazer parte do nosso diálogo, da nossa troca discursiva. A troca discursiva deve ser entre ideias que têm por eixo o crescimento da liberdade coletiva, né? A construção de liberdades públicas, a incorporação crescente de todos no campo dos direitos, né? No caso ambiental especificamente, o movimento de justiça ambiental faz a seguinte construção: em lugar de falar de defender o meio ambiente, falemos de assegurar proteção ambiental igual a todos. Ele tira o foco, digamos, do mundo dos objetos e coloca o foco sobre as condições de desigualdade ou igualdade em que vive o cidadão. Então, justamente a retórica sobre o meio ambiente comum a todos, do mesmo planeta, etc., ela deixa de ver que esse meio ambiente é comum pelas
pelo compartilhamento, mas que a experiência de cada grupo social, indivíduo, nesse compartilhamento é desigual. Né? Nós sabemos, e aí entra essa questão da desigualdade ambiental, que os males associados ao desenvolvimento econômico são sistematicamente distribuídos para as áreas de moradia de populações de baixa renda. Né? Então, a pesquisa empírica tem demonstrado isso, que há uma distribuição desigual dos benefícios e dos males do desenvolvimento, sendo que as populações de maior poder aquisitivo, de maior acesso às esferas decisórias, conseguem se proteger das fontes de risco, enquanto que as populações mais despossuídas, de menor renda, de grupos étnicos, são excluídas da esfera decisória e vão acabar convivendo justamente com resíduos tóxicos, com emissões gasosas que comprometem a saúde, com efluentes líquidos que contaminam a qualidade da água, etc. Tal. Então, existe uma divisão desigual do ambiente, digamos, uma divisão desigual do planeta comum e, portanto, uma divisão desigual desse mundo comum, desse futuro comum. Ele tem que ser construído de uma forma comunal, mas igualitária. Né? Não basta constatar que nós respiramos na mesma atmosfera, porque, na verdade, uma grande siderúrgica, ela se apropria dessa atmosfera de uma forma totalmente diferente de cada um de nós. Né? E quando ela se situa numa periferia de uma grande cidade, ela vai comprometer a saúde das criancinhas das vizinhanças e não das famílias que conseguem se afastar por dispor de renda para tanto, para as áreas onde o preço da terra é mais caro. Então, por essa razão que eu acho que o projeto democrático ele tem que democratizar a renda, o poder, a esfera pública e o ambiente, tal como ele existe, desigualmente compartilhado hoje. O senhor fez menção aí à questão da discussão do meio ambiente, da discursiva, né, de como é que isso é comunicado às populações, entre outros aspectos. E muitos associam meio ambiente com sustentabilidade. Aliás, essa é uma palavra, professor, que assumiu aí, foi naturalizada, né, e perdeu-se a reflexão. E o senhor tem aí obras que trabalham o conceito de sustentabilidade. Hoje fala-se em sustentabilidade econômica, ecológica. Eu diria até que hoje tem até namoro sustentável, né, de tanto que essa palavra se naturalizou. E aí eu queria a sua leitura sobre o que é a sustentabilidade, ou será que sustentabilidade é esse discurso hegemônico de setores econômicos? É uma longa discussão, porque existe uma noção que nasceu no campo científico, especificamente na biologia, né? A ideia de que você deveria ser capaz de calcular quanto de biomassa você se apropriava para fins úteis, né, econômicos, etc., sem que essa biomassa perdesse a sua capacidade de se reproduzir. Na biologia apareceu dessa forma. Então era uma lógica, inclusive, economicista, né? Era um pensamento econômico aplicado ao campo biológico, né? Nós vamos saber quanto é que a gente pode usar para fins de ganho, mas não queremos matar a galinha dos ovos de ouro, seria essa base reprodutiva dessa biomassa. Depois, muito tempo depois, com a ideia de desenvolvimento sustentável, houve essa disseminação do termo para fora da esfera científica, né? E foi visto como uma solução interessante para salvar o projeto desenvolvimentista da sua crise. Quer dizer, o desenvolvimentismo prometia a redenção, né? As condições de vida das populações deveriam crescer, do terceiro mundo, no pós-guerra, etc. Houve muito acumulação de riqueza, muito crescimento econômico nos países mais desenvolvidos, mas nos países menos desenvolvidos, para os quais o projeto desenvolvimentista pretendia receber adesão, não cumpriu a promessa. Então, acho que nos anos 80, e já antes, né, essa ideia de como salvar o próprio projeto desenvolvimentista, né? Então, torná-lo participativo, torná-lo sustentável foi uma forma de, digamos, ambientalizar o desenvolvimento que vinha recebendo muitas críticas, né, dos males ambientais associados aos programas do Banco Mundial, aqui, né, abrindo estradas na floresta amazônica, causando desestruturação ecológica, etc. Então, foi uma tentativa de reabilitar, vamos dizer assim, o prestígio do projeto desenvolvimentista. O Banco Mundial, a possibilidade de pegar muito dinheiro, dar para as empreiteiras, abrir estradas e valorizar a terra e abrir grandes projetos agropecuários, aquela promessa, mas que raramente resulta efetivamente em melhoria das condições de vida. Para começar, você tem as vítimas imediatas dos grandes projetos. As populações deslocadas compulsoriamente para uma barragem,
comunidades indígenas que vão ser inviabilizadas na reprodução da sua cultura, porque tem que, né, produzir energia para uma indústria de alumínio que vai exportar a nossa energia, vai exportar a nossa cultura indígena liquidada, embutida no material de alumínio a baixo custo, né, para o mercado internacional. Então, são escolhas muito discutíveis, né? O desenvolvimentismo, enquanto garantia de que o grande investimento vai se transformar em melhoria das condições de emprego e renda e receita pública, não está absolutamente assegurado. Isso depende de uma discussão profunda da natureza do projeto, da sua pertinência, da distribuição dos custos e benefícios. Não será desigual, não será acumular dinheiro na mão das empreiteiras em detrimento das populações tradicionais. Isso tem que fazer parte do debate prévio, né, a toda decisão de investimento com grandes implicações. Então, a razão foi essa, foi salvar, tornar durável esse projeto desenvolvimentista. A definição mesmo do que seja desenvolvimento sustentável, isso eu já discuti em outras ocasiões, se você ler lá no capítulo do relatório Brundtland, é dizer, é um desenvolvimento que tem crescimento econômico, ou seja, como sempre foi. O desenvolvimento sempre foi pensado apenas como crescimento econômico, não importa se bem distribuído, se respeitoso do meio ambiente, mas é crescer sempre. Mas o que muda? Muda que a gente vai adotar tecnologias mais eficientes. Nós vamos adotar progresso técnico que vai, para cada unidade de produto, gastar menos matéria e energia. Esse é o desenvolvimento sustentável, tal como definido. Não digo aquela frase muito genérica, né, que é garantir as necessidades do presente sem comprometer o futuro, etc. Né? Aquilo não quer dizer muita coisa. Mas como estratégia de ação, eles dizem fazer a economia crescer e incorporar cada vez mais tecnologias ecoeficientes. Né? Então, reduz o projeto ambiental à mera economia de matéria e energia. Né? E não importa se as comunidades tradicionais estão sendo enfim, deslocadas compulsoriamente, se os pulmões das criancinhas da vizinhança da siderurgia estão sendo contaminados e vão ter uma esperança de vida menor, isso não entra na discussão. Então, é uma visão economicista que pretende relegitimar o capitalismo como ele sempre foi, porque, na verdade, é produzir bens de consumo, né, ao longo do crescimento, e produzir novos equipamentos, bens de capital, só que mais econômicos em matéria e energia. Quer dizer, é o capitalismo como ele sempre foi. Né? O Marx dizia bens de consumo, quer dizer, do departamento 2, e bens de produção do departamento 1. Estou brincando, porque, na verdade, é praticamente a redefinição do capitalismo, chamando a atenção apenas que os equipamentos têm que ser mais econômicos, que é uma possibilidade de expansão do capital para essa área, coisa que ele não fez de forma muito substantiva de 87 para cá. Agora, o uso corrente do termo, ele é muito apropriado para fins de maquiagem verde, né, de apresentação como algo benigno, de práticas que podem ser discutíveis. Né? Eu diria que, frequentemente, aquilo que pretende se apresentar como sustentável sem dizer o que isto quer dizer, frequentemente são práticas duvidosas que querem ampliar sua aceitabilidade. Agora, eu diria que talvez não seja o momento mais apropriado, que existem duas formas de você fazer ciência sobre a tal da sustentabilidade. Uma é analisar como que os diferentes atores sociais se apropriam dessa noção. E vai vendo qual é o sentido que ela vai ganhando, mais ou menos explicitamente, coisa que eu me dediquei a fazer durante um certo tempo. Né? Quais os diferentes sentidos que a própria sociedade dá em função dos seus diferentes atores. Daí seriam as vias da apropriação social desse termo. E você não sabe o que é que o povo diz que é. E vamos ver lá como é que ele usa. Tá? Então, é uma forma de criar um panorama. Né? Eu diria que seria uma abordagem, que a sociologia pragmática faz isso. Eu não quero dizer o que é, mas eu quero ver o que a sociedade faz com isso. Isso é uma pesquisa interessante. Mas uma outra é procurar, vamos dizer, quais seriam as conexões no campo da ciência onde isso poderia ser transformado num objeto de observação específico. E aí eu diria, a ideia de sustentabilidade é de reproduzir no tempo alguma prática. Né? Qual é a capacidade que essa prática tem de continuar sendo feita? Ela surge, esse é o sentido que está mais ou menos embutido, né? No caso da origem biológica lá do termo, como é que a gente vai continuar explorando essa biomassa
no tempo, porque se a gente se apropriar da base reprodutiva dela, no ciclo seguinte ela morreu. Então, a pergunta era essa: como é que eu faço uma forma de uso dessa biomassa que no próximo ciclo eu consiga de novo pegar uma parte dessa biomassa, então eu vou medir quanto que eu posso usar e que ela vai continuar sendo reprodutível ao longo do tempo. Então eu diria, uma coisa interessante a gente colocar na discussão, a reprodutibilidade no tempo das práticas. No debate ambiental especificamente, eu diria das práticas espaciais. Quer dizer, a infinidade de práticas que a sociedade desenvolve em relação ao espaço e ao seu conteúdo, né? A vegetação que ele contém, a água que ele contém, a atmosfera que o cerca, né? E a biodiversidade, etc. Então, qual é a diversidade? É lógico que um grande projeto agropecuário desenvolve práticas espaciais que são totalmente distintas de uma comunidade quilombola, que também usa o espaço e seus recursos, seus conteúdos em termos de sistemas vivos, de água, de ar e tal. São práticas totalmente distintas, né? Então, a gente pode examinar e estudar, quer dizer, qual é a reprodutibilidade no tempo, né? E aí a gente pode avançar na discussão. Tem certas as práticas, como a sociedade está totalmente interligada, na verdade, o ar de Santa Cruz é respirado por moradores desse bairro, mas ele é contaminado pelas emissões de grafite da siderúrgica, que está enorme, de grande porte que ali está, né? Então, são práticas que estão interligadas. A prática da moradia, que precisa respirar a atmosfera, está na vizinhança de uma outra prática. Então, o que a gente tem que discutir em permanência, aí que vem o centro e a riqueza do debate ambiental, é a coexistência ou não entre as práticas espaciais. Quer dizer, é a possibilidade de você construir uma combinação de práticas que sejam reprodutíveis no tempo, que uma não comprometa a outra. Então, nesse sentido, não é tanto falar da reprodutibilidade de cada prática em particular, embora nós possamos dizer que o agronegócio não é reprodutível, porque o grau de contaminação, né, das águas, o grau de salinização do solo, o grau de contaminação da destruição da saúde dos seus trabalhadores pelo agrotóxico, etc. Tal. Então, isso aí é um negócio que é para esgotar. Num certo momento, aquilo vai desertificar, pode não ser amanhã, né? Então, já podemos dizer que algumas práticas em si, elas esgotam a sua própria base de recursos, porque a expectativa delas é esgotar a base de recursos dos outros, né? Essa expansão da fronteira, né? A expansão da fronteira do agronegócio é você industrializar violentamente, botar agroquímico pesado, ali tem um ganho de escala enorme, concentração fundiária, e depois ir pegar a terra dos índios, quilombolas e dos pequenos produtores. A perspectiva da expansão da fronteira. E algum dia a produtividade vai cair por esse excesso da quimização e mecanização, etc. Agora, mais interessante do que analisar as práticas em si é a sua combinação, porque é aí que surgem os conflitos ambientais. O conflito entre a população moradora de Santa Cruz e a TK-CSA, a siderúrgica alemã que foi atraída para lá, é um conflito ambiental que coloca na esfera pública a incompatibilidade entre essas práticas. Quer dizer, a reprodução da lucratividade dos acionistas da siderúrgica é incompatível com a reprodução das condições de vida saudáveis dessas criancinhas, porque elas respiraram, né? Você sabe que a denúncia lá é que, periodicamente, as mulheres têm que limpar os móveis e o chão cheios desse material metálico, uma poeira metálica que as crianças estão respirando, certamente a saúde e o crescimento dessas crianças vai estar comprometido. Os estudos da Fiocruz já mostraram a questão, né, o caráter cancerigêneo da absorção desse grafite, né? Tem uma doença chamada grafitismo, que é possível que ocorra, e o grafitismo é possível que ocorra câncer. A Fiocruz deu, nos termos científicos, das probabilidades, né? Isso pode, ninguém garante que vai dar, mas dá probabilidade. Então, você já tem uma trajetória de inviabilização de uma vida digna para esse povo. E, então, é a combinação dessas práticas que está em discussão. Então, o conflito ambiental é uma forma de colocar o dedo e dizer assim, ó, isso aqui é incompatível. O que tem que acontecer? As crianças têm que parar de respirar, ou você tem que mudar as técnicas da siderúrgica? Você tem que rever o processo de licenciamento, entendeu? Então, aí que você constrói, digamos assim, os direitos ambientais igualitários, a proteção ambiental igual para todos, quando você constrói formas compatíveis de coexistência entre as práticas. É incompatível
uma produção agropecuária intensíssima em agrotóxicos e as condições de saúde dos seus trabalhadores, que a gente sabe que tem uma tendência, né, suicidária também percebida em alguns municípios onde esse consumo é extremamente alto. Né? Então, essa discussão torna-se interessante. Por isso que eu te falei que eu tenho que falar muito, mas a gente discutir sobre a reprodutibilidade no tempo das práticas espaciais enquanto combinação de diferentes práticas, como forma de coexistência, de construção de uma coexistência que não existe. O que existe hoje é a imposição, né, de práticas espaciais dos grupos econômicos dominantes, das formas do modelo de desenvolvimento, né, da grande concentração fundiária, da grande indústria, né, sobre as outras formas, da pequena produção, das comunidades indígenas, né, da produção orgânica, da agroecologia, né, da moradia saudável das populações trabalhadoras. Né. Então, esse é um projeto central, né, da construção democrática, a gente pôr em discussão em que medida as práticas, as formas de apropriação dos recursos ambientais, né, elas são compatíveis ou não entre si, e colocar como horizonte da democracia a construção de formas compatíveis, sem, né, a monopolização nem do agronegócio, nem da grande indústria, nem da grande mídia, muito menos no espaço da discussão de ideias. Sem dúvida. Doutor Henrique, gostaria de agradecer a sua presença. Eu acho que tinha muitas temáticas que eu gostaria de abordar, gostaria muito de falar sobre a cidade e outros, né, aspectos. Enriquecedora a sua colocação aqui, né, mostrando a questão da sustentabilidade, né, uma outra leitura, além desse discurso dominante que nós acompanhamos aqui no meio de comunicação. Então, nosso agradecimento.